O que é onicólise? É apenas uma condição, mas quando o seu cotovelo se separa do leito, eles não estão conectados. Isso significa que você tem anicólise. Mas depois ele se divide em diferentes causas. Então, ou seja, você tem anicólise, que é causada pela psoríase das unhas, porque na psoríase das unhas pode não haver anicólise, pode haver também, depende, por exemplo, de em que estágio você está. Você pode bater e sua unha também pode se soltar, e isso também é anicólise. Ou seja, em ambos os casos é anicólise, e pode ser anicólise em algumas unhas específicas, em algumas. Isso indica que se a pessoa sempre apresenta anicólise nessas unhas, é preciso avaliar o coração. Vamos supor. E assim por diante. Sim, mas isso não é mais medicina, nem nossa responsabilidade. Só podemos reagir como os podólogos. Isso. Ou seja, lá eles têm onicólise, e aqui também é onicólise. E a onicólise também pode acontecer, por exemplo, se a pessoa tem alergia ao gel, ao esmalte em gel, a qualquer coisa que seca na lâmpada. E, por exemplo, ela fez as unhas, teve uma queimadura e as unhas descolaram. Isso também é onicólise. As unhas levantam e a ceratose. É onicólise, mas diferente. Sim. Portanto, você com certeza tem onicólise, só que no seu caso ela é causada muito provavelmente pela psoríase. Não podemos te dar um diagnóstico, pois não somos médicas, mas podemos supor e sugerir que procure uma dermatologista. Porém, há outro ponto a considerar. Onde a gente pode encontrar essa dermatologista que consiga te dar um diagnóstico diferente de vá fazer exame de micose? Aqui está. O que foi que te deram comprimidos? Sim. Tem comprimido, sim. Não ouvi direito. Havia levedura de cerveja lá. Provavelmente levedura de cerveja. Infelizmente, isso é um problema real. Eu posso dar uma ajeitada agora, tipo, nesses encaixes, mas a gente não pode tirar tudo, sabe? Fazer uma super limpeza assim. Vou passar levemente por essas partes usando a fresa. O abrasivo é bem rígido. Vou deixar o bordo livre um pouco maior e mais fino para facilitar lixar ou remover o esmalte. Não posso fazer mais nada com a unha. Porque se eu tentar limpar agora, vai ser, muito traumático. Ou seja, suas unhas podem reagir ainda mais, então não precisamos fazer mais nada. Sua tarefa é se acalmar. O ideal é procurar um médico, mas entendo bem isso, abrasivo. E também nos preparativos. Infelizmente, isso não acontecerá em breve. Mas eu espero que sim. E ele vai seguir em direção a ela, Deitar? ficar em pé, ou seja, realizar algumas ações, ele vai fazer o que conseguir. Bem, eu tenho um plano para compartilhar. O triste e, ao mesmo tempo, o melhor é que você certamente pode se ajudar. Nos meus comentários dizem que não sou médica e tal. Fico curiosa onde acham esses médicos. Fico curiosa onde achar médicos que ao menos distinguem psoríase de fungo. Será que existe algum cadastro de médicos? E não assim, a unha ficou amarela, tanto faz, arranca ou compra fermento. E ainda pede exame de fungo já que você veio. Por que você não faz o exame? Pode ser um dia de fungo? Pode sim. Objetivamente. Bem, porque fazemos o exame para fungo quando a estrutura e a cor da lâmina ungueal estão alteradas. Se a unha não é rosada com lúnula e borda livre brancas, qualquer outra aparência já é alteração do normal. E tudo isso junto é chamado de anicodistrofia. Anicodistrofia é qualquer alteração nas unhas, não sendo um diagnóstico, apenas uma mudança do normal. Esse é o termo geral usado para qualquer problema nas unhas. E os médicos, quando veem algo de outra cor, por algum motivo, normalmente nem pensam que pode ser fungo. Já vi quando colocam direto o diagnóstico de onicodistrofia. Legal, mas qual? Dá vontade de perguntar. Dá pra ver que sim. Super! Mas qual? O que eu faço com isso? Se você já tratou o fungo várias vezes e ele não some, será que ele realmente existe? Ainda mais porque ele não aparece nos exames. E que tipo de exames fizeram em você? Fizeram logo de cara ou você teve que esperar, 28 dias? Eu vim de Lviv e cheguei aqui. Na consulta, fizeram o teste em mim na hora ou coletaram raspando embaixo? De debaixo das unhas. Embaixo e em cima do calcanhar. E só. No dia seguinte me ligaram e disseram que eu não podia. Fizeram isso para você e agora vou dizer o que foi feito. Realizaram um exame microscópico em você. Ou seja, até eu sei como olhar no microscópio e ver se tem algo vivo lá ou não. É só uma análise e uma série de respostas sim ou não. Mas isso não é ruim, isso é bom. Assim dá para determinar se tem ou não tem.
E aí, se tiver, aí já precisa fazer o cultivo deles. Placa de Petri, aquele vidrinho. Sim. Ali é colocado um meio de cultura. Colocam esses seus restos que tiram da parede. E lá, sob uma certa temperatura, em uma sala especial, tudo isso é mantido. E podem crescer cogumelos muito bonitos ali. Bom, se você tiver, é claro. Eles podem ser amarelos, laranjas, verdes, cinzas ou roxos. Vi com meus próprios olhos, é muito bonito e legal. Vou ver se este relatório tem fotos para microbiologia. Sim, eu comecei a olhar. Eu vi como eles são cultivados, mas eu entendo, tem pouquíssimas visualizações porque é falso. Bem, porque lá mesmo... Algo científico, sim, entendo. No geral, é só para você entender. Quando o cogumelo cresce, eles o identificam, ou seja, determinam quem está ali. Porque os cogumelos também se dividem em diferentes tipos, acredita? Ou seja, existem cogumelos que são esporos, né, cogumelos? Eles estão no nosso ambiente, ao redor de nós. Bem agora mesmo. E na rua, em todo lugar. Na maçaneta, porta ou transporte público. Existem tipos de fungos que, por exemplo, podem viver em animais, por exemplo. Existem aqueles que podem crescer em árvores, sim. Ou seja, são bem diferentes. Você imagina o que os cientistas descobriram? Encontraram em humanos tipos de fungos que não deveriam crescer neles. Eles podem crescer em fábricas, árvores ou cogumelos. E isso já é muito perigoso. Não é assustador. Eles vão dar o alerta, na verdade. Lá, bem, na microbiologia, eles têm suas próprias coisas acontecendo. Isso não aparece nas notícias, entende? Porque a gente não sabe nada sobre isso. Isso. Também descobri isso no Instituto de Microbiologia. Foi muito interessante conversar com os professores. Ou seja, imagina, os fungos agora estão fazendo o seguinte. Eles estão sofrendo mutações. Você acredita? Ou seja, eles mudam e se adaptam. E sabe por quê? Porque alguém como você vai ao dermatologista. Alguém como ele, sim, meio mítico. Ele fala, é fungo, aqui está seu micoderil, zaderil e outros deril. Todos esses que aparecem na TV e são vendidos sem receita. E todos esses derils, que são medicamentos antifúngicos, na verdade são bastante potentes. E eles precisam ser usados estritamente conforme as instruções. Ou seja, se está escrito lá que você deve usar por, sei lá, 14 dias. Para ser sincera, eu nunca usei esse tipo de medicamento, então não sei exatamente como funciona. Tipo, por 14 dias de manhã e à noite, você deve pingar alguma coisa nas suas unhas. Você precisa cumprir exatamente os 14 dias como está escrito, independentemente de viver ou morrer. Se você só pingou por uns 4 dias e achou tá tudo bem, está fazendo o mesmo que acontece com antibióticos. Ou seja, as pessoas que se automedicam, elas mesmas se receitam um antibiótico de amplo espectro, que é vendido sem receita, compram na farmácia e tomam só metade do tratamento. O que acontece? Nesse momento, o vírus desenvolve resistência. Ou seja, ele foi exposto um pouco aos antibióticos, acabou se adaptando a eles, não morreu e sofreu mutação. É isso que os fungos fazem. Imagine que você tenha um fungo e faça o tratamento por 10 dias em vez de 14, você não elimina totalmente. Pode até se sentir melhor, achar que está curado, esquecer ou desistir. Enfim, não importa o que aconteceu com você, o fato é que você não terminou o tratamento. E aí ele fica lá de boa vivo. Eles começam a sofrer mutação, ou seja, nós mesmos causamos isso, entende? A atitude irresponsável dos médicos ao prescrever e a facilidade de comprar esses medicamentos na farmácia são preocupantes. Acho que são remédios sérios e não deveriam ser usados dessa forma, pois os fungos não estão apenas aqui. O perigo não é isso, nada é bonito, dane-se, tudo bem, é um incômodo. Ou seja, imagina, se encontrarem um fungo aqui em você, ele está por dentro, ele atinge o corpo, esse é o perigo. Ele atinge os órgãos internos, imagina só, essa é uma história triste. É assim que vivemos, entende? Então, onde você vai conseguir esse médico? Ou seja, por exemplo, tiraram o seu fungo, né? Rasparam por dentro, rasparam por cima, mas te explicaram como você precisa se preparar para fazer esse tipo de exame? Eu só fiquei sabendo depois por você, porque você estava gravando alguma coisa. Sim. Sobre geologia. Existe, bem, mais ou menos, tipo 2 ou 3, e o ideal é mês, né? Ou melhor ainda, semana, mês, não deve ter nada. Ou seja, nada de antisséptico nas suas mãos. Ou seja, você deve, por exemplo, se preparar para isso, nada de cobertura. Ou seja, não pode, sabe, passar um removedor e ir fazer o exame, por exemplo. Ah, mas eu fazia assim. Ao remover, talvez ainda restasse algo lá. Pode ser que ainda tenha, imagina. Não sabemos, não tem o scanner embutido. Essa é a história. Quer dizer, eles nem te avisaram. Que especialistas são esses que sequer disseram que você precisava se preparar? Bom, porque eles seguem as próprias instruções.
Eles só querem cortar, raspar, pegar alguma coisa, receber dinheiro ou, sei lá, fazer planos pagos ou gratuitos e só. Olhar no microscópio, mas parece que eles não têm nada na cabeça. Veja, sempre que eu marcava a consulta médica, eles só olhavam rápido, cerca de 5 segundos na própria lupa e pronto, terminava. Tipo, tem alguma coisa estranha aí, então vai fazer um exame. Aqui está o encaminhamento, porque isso precisa ser visto agora mesmo. Nem dava tempo de eu me preparar para fazer o exame. Eu saio daquela sala e já vou para outra. Bem, basicamente, a única coisa para a qual preparam os pacientes é para o exame de sangue. Ou seja, você precisa vir em jejum. Por que o sangue é coletado em jejum? Por que é feito em jejum? Se amanhã cedo você tomar café ou comer algo, isso entrará no seu sangue. Também, bem, algo da comida. Qual era a qualidade dela? O que exatamente tinha? Que mudanças aconteceram? Eu não posso dizer com certeza. Bem, é óbvio e claro que se você consumir alguma coisa antes de fazer os exames, isso vai influenciar a qualidade do sangue e, consequentemente, vai nos dar apenas um resultado falso. Então, você também poderia ter recebido apenas um resultado falso. Eu, naturalmente, não estou afirmando que você tem fungo ou algo assim. Eu não posso afirmar isso. Aliás, sabe, brincadeiras à parte, todo mundo fala tanto de óleo, mas subestimam a alma. Eu não gosto de óleo. Porque é assim. Agora vamos dar uma olhada sim em como estão as nossas unhas. Objetivamente não estão muito boas. Sim, você viu como estava a minha cutícula agora? Mais ou menos normal. Sua cutícula não está ruim, está bem grudada. Bem grudada mesmo. Agora, mesmo quando como, evito beber. Não mexo na cutícula, não toco em nada. Quero que suas unhas fiquem em total repouso agora. Não mexa nem empurre a cutícula. Só empurrei e ela ficou estranha. Não sei, precisa. Não faça nada, de verdade. Sim, agora vamos pegar o óleo. Eles não vão cair se eu ignorar e continuar abrindo a cama. Sim, tipo, ficar descolando o tempo todo, mas eles não vão cair. Eles não vão cair, mas vão continuar descolando. Você vai ficar o tempo todo com um espaço nas unhas. Ou seja, o tempo todo vai continuar surgindo um espaço aqui. Sim, alguma coisa entra. Ou seja, até fungo também. Hoje ele ainda não apareceu, mas depois pode aparecer, por vários fatores. Você pode ter uma imunidade local reduzida, você pode estar estressada, você pode, simplesmente ter pegado um resfriado, simplesmente ficou doente. Ou seja, suas funções de defesa do organismo diminuem. Ou seja, a pele também, acredite por favor, a nossa pele também tem funções de proteção. Ela cobre todo o seu corpo, ela te protege de bactérias, micróbios e assim por diante. Então, consequentemente, quando a sua imunidade estiver baixa, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Quem sabe com quem você vai ter contato, se você vai ficar nervosa ou algo assim. Isso pode acontecer a qualquer momento. Quando, eu não sei. Pode ser amanhã, pode nunca acontecer, pode ser depois de amanhã. Vamos não passar nada por enquanto. Vamos deixar crescer, lavar as unhas. Agora andamos um pouco em partes Vatara. Anda por uma semana. Bem, 3, por dentro. Agora nós vamos tirar uma foto. Eu também tirei uma foto. Agora isso aconteceu. Vamos ter uma foto e podemos ver, podemos avaliar juntos a evolução. Ou seja, seu organismo é jovem. Bem, isso mostra que seu processo de regeneração é rápido, então suas unhas crescem mais rápido que as minhas ou de outras pessoas. Isso é uma vantagem. Olha, quando você passa o óleo, elas não colam de volta e nem vão colar, mas ficam com aparência melhor do que quando estão secas. Do que seca, porque, a pele hidratada sempre fica melhor. Olha, até olhando pela lente, nem pela tela, visualmente nem dá pra perceber muito que elas se soltaram ali. Se você acha que alguém fica olhando as unhas dos outros o tempo todo, não, a menos que seja eu. Mas eu não vou ficar olhando. Não vou olhar pra elas com julgamento, porque infelizmente meu scanner está sempre ligado, ele não desliga, eu não posso fazer nada sobre isso, mas não é por maldade, é porque, eu estou constantemente meio que analisando. Todas as outras pessoas nem percebem que você tem 2 dedos tortos, vou te dizer mais. Eu não percebo isso. Você tem que olhar bem de perto, sabe? Examinar mesmo. Não, eu realmente não gosto. Os dedos, olha bem. Bem, o charme, por assim dizer. Tudo igual a ele, sim, nada demais nisso. Vamos esperar 3 semanas e ver o que acontece. Aliás, fazemos esse tipo de massagem. Basta ter um óleo ou sérum, o que preferir, e passar. Deixa ao lado da cama. Sempre deixa o óleo e creme ali. Deitou, assiste TV, pega no sono, basta massagear um pouco. Faz bem para a saúde. Pronto, massagem. Hidratação, ou seja, o que a gente faz? Aumenta a elasticidade. A gente massageia a lâmina da unha, a pele, o leito ungueal, tá vendo? Eu estou massageando. Isso também é uma forma de estimular, ou seja, vai crescer mais rápido. Sim.
E poxa, a hidratação e tudo isso é tão básico, mas de longe, olhando agora, até que está bem. Poético. Olha, Para você, a opção ideal é cuidar das unhas e pintá-las. Quem te impede de usar esmaltes? Eles são normais. Os esmaltes de hoje em dia já são bons há muito tempo. esmaltes são bons faz tempo. Olha, tem uma faixa preta no dedão. Sim, e eu também te diria para ir ao dermatologista com isso. Bem, uma faixa preta, quero dizer, sim. Eu vi isso no seu vídeo, depois disso percebi em mim mesma, mas no seu vídeo era realmente super preta. Meio opaca, tá vendo? Sim, a sua ainda está turva, mas dá pra ver. Sim. Com os olhos dá pra ver melhor do que no vídeo. É aí que está a questão. Saúde e vida, eu sempre fico curiosa porque as garotas, as mulheres, elas começam a insistir em pintar. Sinceramente, quando surge a questão de tipo viver feliz e com saúde ou acabar morrendo em algum lugar, essas questões, na minha opinião, nem precisam ser discutidas. Acho que unhas naturais e limpas também são bonitas e mais saudáveis. Não, isso é só o normal. Se fosse japonês, seria assim. Sim. Aliás, Mônica também usa unhas japonesas. Gosto disso, mas não gosto que elas nunca ficam normais, como aqui. Então, pra mim, tudo fica assim, sabe? Tenta analisar tudo o que eu te falei.